Porque parece muitas vezes nós estamos sozinhos, nós oramos e não escutamos, nós pedimos e Ele não responde. O Senhor Deus tem o seu tempo de falar, o Senhor Deus tem o seu tempo de nos ensinar, e Ele tem o seu tempo de dar a resposta. Só que nós somos pessoas mais acostumadas. Muitas vezes nós pedimos uma resposta de Deus, o Senhor Deus fala não, e nós entendemos que Deus ainda não respondeu. O texto a qual nós lemos aqui, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que este homem aleijado, todos os santos dias, ele era levado à porta do templo. Alguém acreditava que aquele homem, ele poderia ali receber algum donativo, ele poderia receber algum dinheiro. Então ele era colocado no lugar estratégico, ele era colocado próximo ao lugar da bênção, mas ele ainda não alcançava a bênção, porque quem o conduzia só levava ele para receber dinheiro. E aquele homem estava todo santo dia indo àquele lugar. O texto vai nos relatar que Pedro e João, depois que Jesus tinha morrido, depois que Jesus tinha sido levado aos céus, depois dos acontecimentos de Atos 2, da descida do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que agora eles vão ao templo. Eles vão ao templo, mas algo que me chama a atenção, aquela igreja já existia, aquele homem já existia naquele lugar. Aquele homem estava ali diariamente, e eu acredito que Pedro e João, quantas vezes não passou pelo aquele homem, olhou pelo aquele homem, ou possa até ser que quantas vezes Pedro não deu um donativo para aquele homem. Mas, meus queridos irmãos, e aquele homem estava acostumado, mas depois de Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, Pedro e João decidem agora ir àquele lugar. E quando Pedro e João vai chegando ali naquele lugar, aquele homem olha para eles, não vendo como Deus na vida deles. Aquele homem não estava esperando o milagre de Deus também. Aquele homem já estava conformado com o que ele poderia receber. Muitas vezes acontece isso também conosco. Muitas vezes nós já estamos conformados de vir somente ao culto, de levantar a mão e talvez dar um glória a Deus, e muitas vezes voltarmos para a nossa casa da mesma maneira que nós chegamos. Mas nós temos que ser pessoas inconformadas. Viemos à casa do Senhor, se nós não sentimos a presença dEle, ou se Ele não recebeu a nossa adoração, nós não podemos nos conformar com isso. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque o Senhor não está recebendo a minha adoração, porque eu não estou conseguindo sentir a Tua presença. Então, meus irmãos, então aquele homem estava ali sentado, esperando somente a sua oferta. E a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro e João, a Bíblia vai nos relatar que quando Pedro e João, e vai passando, vai chegando, a Bíblia relata que ele estende as suas mãos. Ele estende as suas mãos. E quando ele estende a sua mão pedindo esmola, Pedro e João olham para aquele homem. Pedro e João olham para aquele homem, agora quem estava olhando para ele, Pedro e João, não era mais aquele Pedro e João, talvez mais antes de Jesus ter sido levado ao céu. Pedro e João tinha acontecido algo diferente com ele. Quando Jesus entra na nossa vida, algo muda. Aquilo que era normal, quando você encontra novamente o normal, já não é mais normal. Você já tem uma outra visão, você já tem um outro olhar. E Pedro e João olham para aquele homem com um olhar fixo nele, e eu acredito que quando eles olham, e aquele homem pensa, eu vou ganhar agora uma moeda. E Pedro e João falam, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aquele homem estava esperando ouro e prata, e era a única coisa que Pedro e João não tinham. Aquele homem estava esperando ouro e prata, e era a única coisa que Pedro e João não tinham. Quantas vezes nós viemos à casa do Senhor, esperando algo, mas Deus tem algo diferente para mim e para você. Quantas vezes nós viemos à casa do Senhor, e nós viemos com um desejo, mas o Senhor fala, o que eu tenho algo, o que eu tenho para você é muito mais além do que você está pedindo. É muito mais além do que você está esperando. E aquele homem esperando ouro e prata, ele fala, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Pedro e João estavam tão cheios de Deus, tão cheios de Jesus, que ele queria oferecer Jesus a quem precisasse. Mas muitas vezes, meus queridos, nós viemos à casa do Senhor somente para receber,
somente para ter. E nós não entendemos que nós já temos. Nós não entendemos que Ele já habita em nós. Nós não entendemos que Ele já faz parte da minha e da sua vida. Nós sempre estamos diante do Senhor como um mendigo. Nós sempre estamos diante do Senhor pedindo algo a Ele, sendo que Ele já nos deu condição de oferecer. Ele já nos capacitou, Ele já te capacitou, Ele já te levantou. Precisa agora eu e você nos posicionar como os tais, para que o nome dEle seja engrandecido através da minha e da sua vida. A palavra do Senhor vai dizer então, que agora Pedro fala, olha, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus, o Nazareno. Aquele homem estende a mão, ele pega a mão, Pedro pega ele pela mão e aquele homem levanta. E ele tem agora um milagre, mas ele não estava esperando um milagre. Talvez hoje você veio aqui, eu queria que acontecesse um milagre na minha vida. Eu queria uma transformação na minha vida. Eu queria que Deus falasse comigo. Mas para que o Senhor Deus fale comigo, meus irmãos, eu tenho que estar disposto às consequências depois. Não consequências danosas, mas as consequências daquilo que Ele vai fazer. A Bíblia vai dizer que aquele homem agora ele levanta, ele começa e ele agora vai para dentro do templo adorar o Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele quer derramar do seu poder e o seu milagre. Mas só que através disso eu preciso voltar-se para Ele. Ele não me dá e eu me distanciar dele. E aquele homem agora ele levanta, ele pula, ele salta. Mas aquele dia aquele homem não estava esperando este milagre. Aquele dia esse homem não estava esperando esse algo extraordinário acontecer com a vida dele. Mas o Senhor Deus tinha marcado aquele dia com ele. A história daquele homem foi mudada daquele dia, porque Pedro e João foi até aquele lugar. Hoje a minha e a sua história pode ser mudada, marcada pela ação do Senhor. A palavra do Senhor fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Aonde é que Cristo está habitando em nós? Como é que eu preciso disso? Então eu preciso entender que Cristo habita em mim, que Cristo quer manifestar em mim, e Ele também quer manifestar através de mim. Ele quer operar na minha e na sua vida. Quando eu coloquei os irmãos aqui na frente, é para mostrar tanto para a igreja como para os irmãos, que são pessoas que realmente são escolhidas, são as pessoas que realmente o Senhor Deus escolheu. Existe um chamado na nossa vida, o Senhor Deus tem algo para mim e para você. Não sou eu que vou fazer na sua vida, mas é você que vai se posicionar conforme a vontade do Senhor. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem nessa noite para oferecer para o Senhor? O que você tem nessa noite para oferecer e engrandecer o nome do Senhor? A palavra do Senhor também vai nos dizer, ensinar algo interessante. E eu gosto muito dessa passagem. Vira e mexe, eu estou citando ela. Que quando os discípulos estão dentro do barco, e o barco estão ali, quase à deriva. E o Senhor Jesus, eles começam a clamar a Jesus. Jesus vem, Jesus nos socorre. E a Bíblia vai nos dizer que em certo momento, eles olham e vê um homem andando sobre as águas. E a palavra do Senhor fala que quando eles veem um homem andando sobre as águas, eles temem, ficam com medo. Eles ficam assustados, achando que era um fantasma. E quando Jesus vem se aproximando, a Bíblia vai relatar que Jesus queria passar diante deles. Mas eles não deixavam, eles não permitiam que Jesus passasse adiante. Quantas vezes eu e você clamamos a Jesus? Quantas vezes eu e você pedimos socorro para Deus? Ele vem até o nosso encontro, mas as circunstâncias, a adversidade da vida, elas são tão ferrenhas, são tão fortes na nossa vida, que nós não conseguimos ouvir Deus, ou perceber que é o Senhor Deus que está vindo ao nosso encontro. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus fala, calma, sou eu, não temais. Então naquele momento Pedro ele percebe que ali é o Senhor, e ele fala, se és tu mesmo, faça que eu vá até a ti. E o Senhor Deus diz para ele, vem. E a palavra do Senhor vai dizer então que agora Pedro, no meio daquele vendaval, no meio daquele momento tão difícil, daquele vento contrário, ele decide dar um passo.
Quando Jesus nos chama, Ele não vai tirar o vendaval primeiro, Ele não vai tirar a tempestade primeiro, mas Ele vai dar uma ordem para mim e para você: venha, sai deste lugar e venha ao meu encontro, sai dessa situação e venha caminhar até mim. E Pedro agora começa a descer aquele barco e começa a andar sobre as águas olhando para Jesus. E a Bíblia diz que Pedro vai caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus, mas vai chegando num certo ponto que Pedro ele tira o foco do Senhor, que Pedro tira o olhar do Senhor. E a Bíblia vai relatar que quando Pedro tira, ele começa a afundar gradativamente, ele começa a ir afundando, e quando Pedro percebe que ele está afundando, ele volta o olhar para Jesus. Mas o olhar para Jesus não foi mais aquele olhar de confiança. O olhar para Jesus naquele momento que ele estava afundando, não foi o olhar aquele assim: eu estou sobre uma palavra, não. Ele olha para Jesus e pede socorro, porque muitas vezes isso que acontece conosco. Nós estamos caminhando com Jesus, com confiança, acreditando, sem temer nada. Em algum momento vem alguma adversidade, e aquela adversidade começa a derrubar. Nós voltamos os olhos para o Senhor novamente, mas não com a mesma confiança, muitas vezes envergonhado, muitas vezes com medo, muitas vezes desesperado, e fala: Jesus, nos socorre. Jesus é tão bom e misericordioso que ele estendeu a mão no exato momento que Pedro estava afogando, ia se afundar, e Jesus levanta ele novamente. O Senhor Jesus, ele sempre está com as suas mãos estendidas ao meu pedido, ao seu pedido de socorro. Então é importante, meus irmãos, atentar para o Senhor, parar de dar ouvido às vozes que soa todos os dias. E nós estamos vivendo um mundo que está soando vozes todos os dias. Tem muitas vozes ecoando nessa face da terra, muitas vozes. E qual é a voz que você está ouvindo? É a voz do Senhor? É a voz do medo? É a voz da incerteza? É a voz que você não dá conta? É a voz que você nasceu mas sem sentido? É a voz que para você nada dá certo? Qual é a voz que você está ouvindo? Passou, tudo na minha vida não dá certo, tudo na minha vida dá errado. Não, o Senhor Deus tem um propósito na sua vida, mas você precisa parar de ouvir outras vozes e escutar a voz do Senhor. E a palavra do Senhor também vai nos dizer, em outro parábola aqui, um parênteses: Elias, com medo de Jezabel, ele entra dentro de uma caverna. Com medo de Jezabel, ele entra dentro de uma caverna. E ele fica dentro daquela caverna por um certo tempo. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Deus vem até Elias, dizendo: o que você está fazendo aí? E Elias vai contar para o Senhor o motivo dele estar escondido ali. Talvez o Senhor Deus chegasse nesse momento a mim e a você, perguntasse: por que você está nessa forma? Por que você está nessa situação? Talvez nós iríamos contar para o Senhor o motivo, as circunstâncias. Mas o Senhor Deus não dá ouvido para Elias, e ele fala: sai para fora que eu preciso falar contigo. Se você está querendo ouvir a voz do Senhor nessa noite, Ele te chama nessa noite para você dar um passo. Sair da situação que você está vivendo, sair da situação de medo, sair da caverna e se levantar e ir lá para fora, para que Ele fale contigo. E Elias, quando ele sai lá fora, a Bíblia vai nos relatar que tem alguns eventos, algumas vozes, que tentou ofuscar ou camuflar a voz do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias, veio um vendaval, veio um terremoto, veio fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles. Mas veio uma brisa suave, e o Senhor estava. E o Senhor Deus, naquele dia, Ele deu uma ordem para Elias, que Elias não ia morrer naquele dia. Elias, quando ele estava, antes de entrar na caverna, ele pediu ao Senhor a morte. Basta, Senhor, eu quero morrer. Basta, Senhor, eu não quero mais viver. Me tira a vida. Algumas pessoas dizem que Elias estava com depressão, porque Elias queria morrer, porque Elias queria se matar. Na verdade, Elias não queria se matar. Ele pediu que Deus o tirasse a sua vida. O que acontece hoje é diferente. As pessoas entram em crise emocional, espiritual, financeira, sentimental, em várias crises, se isola e o inimigo lança um dardo inflamado. Essa semana, acho que foi na segunda ou terça, um rapaz estava sentado lá em cima da passarela ali do setor O,
Graças a Deus que os bombeiros, os policiais conseguiram conter e não deixou ele cometer essa atrocidade. Estava lá disposto a terminar com a sua vida. Mas a gente não dá para pensar que é lá longe. Não dá para pensar que isso é lá longe. Acontece no nosso meio. Acontece no meio do povo de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos só? Quantas vezes nós nos sentimos desamparados? Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, jogados, sem uma perspectiva de vida? Tudo dá errado, nada dá certo. Parece que não tem mais saída e a única saída parece que é a morte. Mas nós sabemos que ainda não chegou o nosso tempo, então vem vozes estranhas dizendo, dá um cabo à sua vida. Quantos de nós, se eu pedisse aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós já passou esse sentimento, esse desejo, ou até mesmo tentativas de tirar a sua própria vida, por não ter mais esperança, mas Deus é um Deus de esperança. Quantas pessoas aqui já tentaram de alguma forma, dar um cabo à sua vida, achando que não tinha mais jeito, mas o Senhor de alguma maneira foi lá, cuidou de você, de alguma maneira Ele repreendeu esse mal, e hoje você está ouvindo essa palavra, que Ele ainda não desistiu de você, que ainda tem esperança, mesmo que tudo está dando errado. O Senhor Deus pode mudar esse cativeiro, o Senhor Deus pode mudar essa história, essa situação, porque Ele é poderoso. A Bíblia vai dizer assim, agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Quanto Ele quer fazer, Ele faz. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre, e você é um projeto de Deus. Você tem promessas do Senhor na sua vida, você tem um chamado de Deus na sua vida. O Senhor não te esqueceu, Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Antes mesmo no ventre da sua mãe, o Senhor Deus te escolheu, e Ele tem um propósito, mas você precisa parar e ouvir a voz do Senhor. Você precisa parar e escutar a Deus. Você precisa parar e entender que o Senhor não desistiu de você, e Ele nunca vai desistir. Então atenta para o Senhor nessa noite. Meus irmãos, aquele homem que estava ali todos os dias naquele templo, Pedro e João diz, o que eu tenho eu te dou. Levanta no nome de Jesus. Quem curou não foi Pedro, não foi João, foi o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Ele ainda é o mesmo de ontem e hoje e eternamente. Ele ainda continua sendo Deus. Ele é o mediador entre Deus e o homem, o Jesus Cristo justo. Então eu entendo uma coisa: se nós clamarmos, se nós rogarmos, se nós pedirmos no nome dEle, Ele faz. Se você pedir no nome dEle, Ele faz. Se você pedir no nome dEle, Ele faz. Ele é o Senhor. Se você nessa noite tomar uma decisão no nome de Jesus, Ele muda a tua história. Pastor, parece que não tem mais jeito. Esqueça essas vozes, tem jeito. Deus é um Deus que dá jeito em tudo. Ainda há esperança para uma árvore caída, a árvore que foi cortada. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. O Senhor marcou esse encontro com você nessa noite. O Senhor quer mudar a tua história nessa noite. Quer mudar a sua vida. Ele quer dar sentido para a sua vida. Ele quer dar um novo cântico para você. Mas precisa você se posicionar nessa noite. Para de ouvir essas vozes. Para de achar que não tem mais jeito. O Senhor Deus, Ele transforma de dentro para fora. Você foi escolhido, você foi escolhida. Mas talvez alguém te levou próximo de Deus. Mas hoje você tem a oportunidade de ir até Deus. Você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Você tem a oportunidade de tomar uma atitude hoje que vai mudar a tua história. Deus não te chamou para estar lá longe da presença dEle. Ele não te chamou para você estar escondido. Não, não. Ele te chamou para você estar na presença dEle, adorando e exaltando o nome dEle, como sempre você fez. Você não foi chamado para estar vivendo outros caminhos.
Você foi chamado para viver o caminho da salvação. Você foi chamado para fazer a diferença. Quando você encontrar alguém que não tem uma esperança, que não tem uma perspectiva de vida, você vai dizer: o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho a transformação na minha vida, eu tenho a cura. Mas você precisa se decidir nessa noite. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. É a decisão da sua vida, é a decisão da tua história. Pastor, eu já tentei várias vezes uma mudança, uma transformação, e nada deu certo. O Senhor marcou hoje esse encontro com você. Isso aqui não é uma palavra, repetitiva, uma palavra que é uma palavra de efeito para a pessoa se emocionar. Não, é a realidade, a palavra do Senhor. O Senhor te encontrou nessa noite. O Senhor Deus te encontrou você dentro da sua caverna, dentro dessa caverna de medo, dentro dessa caverna de incerteza. Talvez você não se reconheça mais quem é você. Você olha para você olha para suas atitudes, você olha para suas ações e você não se reconhece mais. Meus queridos, o Senhor Deus quer te transformar, Ele quer te mudar, mas é uma questão de decisão. Para nós concluirmos aqui, nós temos ouvido bastante tempo nesses dias, o Senhor Deus está dizendo: é hora do povo dele se alimentar com a comida sólida e não mais com leitinho. É hora de nós nos alimentarmos com uma comida mais sólida. É hora de você tomar uma postura diferente. É hora de você ouvir somente ao Senhor, a Ele só. É hora de você não aceitar mais esses dilemas que só te coloca para baixo. Você é a pessoa que auto se sabota. Você é a pessoa que mente para você mesmo. Nós somos as pessoas que mentem para nós mesmos. Quantas vezes nós diminuímos o poder de Deus, achando que Deus não pode fazer, achando que Deus não é capaz, achando que Deus nos esqueceu. Não, Ele não te esqueceu. Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida. E nós vamos orar agora. Meu bem, nós vamos orar agora. E eu quero chamar você nessa noite. Então, meus queridos, hoje é noite. Olha para você. Talvez você nunca imaginou que se tornaria esta pessoa distante, fria, calculista. Não foi esse o projeto de Deus. Salmo 139, existe um livro com a história do Senhor para nós. E eu quero convidar você nesta noite a se decidir. A quem você vai escutar? A quem você vai escutar? Jesus disse para Pedro: vem ao meu encontro, ouça a minha voz, tome uma atitude, tome uma decisão. E Pedro, ele dá um primeiro passo, vai diante do Senhor. Elias estava dentro da caverna, e o Senhor Deus disse: sai da caverna que eu falarei contigo. Gideão estava fazendo a vontade do Senhor com medo ainda, e o Senhor Deus disse: Gideão, se você ainda está com medo daquilo que eu coloquei em tuas mãos, pega o seu servo Purá e vai lá embaixo, lá no acampamento dos filisteus. Quando você chegar lá, você vai ouvir eles contando um sonho. Quando Gideão chega lá, ele ouve os servos falando: nós tivemos um sonho, uma visão. E nessa visão, nós entendemos que Deus nos entregou a Gideão. A Bíblia vai dizer que naquele exato momento, Gideão criou coragem. O que precisa você criar coragem hoje para você se posicionar? O que precisa você criar coragem nessa noite para você se levantar?
Eu quero convidar você a se levantar, essa é uma coragem, um convite, né? Glória a Deus. O que precisa você criar coragem? Não tenha medo. Eu sempre falo aqui na igreja, se você fizer o certo, você será aceito. Se você fizer o certo, você será aceito. Eu quero orar por você e com você. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que nós temos, nós te damos. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão de fé, uma decisão que a sua vida vai ser transformada. Quanto tempo você está afastado do caminho do Senhor? O que te levou você a se afastar do caminho do Senhor? Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de cura. E eu fiquei pensando, Senhor, me direciona o que o Senhor quer que eu fale, porque o Senhor está permitindo que eu esteja aqui hoje. Porque se o Senhor não quisesse que eu estaria aqui hoje, eu estaria em outra igreja ministrando para um outro povo. Mas aprove o Senhor me deixar aqui hoje. E eu estou ministrando esta palavra. Palavra de fé. Palavra para você sair desse lugar de morte e vir para o lugar de vida. E eu quero fazer um convite para você tomar essa decisão. Quem é o primeiro, a primeira, que vai querer tomar essa decisão hoje, em ter essa vida novamente, entregar a sua vida a Cristo Jesus? Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Tome essa decisão nessa noite. É decisão de vida, é decisão de fé. É uma decisão de cura, decisão de libertação. Você sabe o que está acontecendo com você.